Fala, gente boa! Bom, primeiramente, né, eu trarei a vocês um aviso, né, uma boa nova, né? Já vou adiantando que é uma excelente notícia. Bom, no próximo dia 22 de agosto, que cairá em um sábado, né, a partir das 11 da manhã, acontecerá pelo terceiro ano consecutivo, né, a Feijoada do Caxias. Essa feijoada, né, ela acontecerá na Recreativa da Celeste. Para quem não sabe, né, a Celeste, a Recreativa da Celeste, ela está entre a Rua Rio Grande do Norte e o trecho final da Rua Porto União. Ela fica bem próxima, né? A questão de metros do shopping estação, né? Pelo lado, ela tem duas entradas, né? A entrada principal ali no trecho final, quase na esquina entre a Porto União e a Eugênio Moreira, e a outra entrada é pela Rio Grande do Norte, em frente à Recreativa da Schultz, né? E motivos para ir nessa feijoada, né? Não faltam, né? Comida gostosa, diversificada e farta, muita alegria, música de qualidade, né? E o ingresso, tá? O valor do ingresso é de R$ 75, tá? Então, quem tiver interesse, tá? Eu agora trarei dois números, né? Um desses números para contato, tá? Para adquirir o ingresso, é o 99 118 1100. Repetindo, 99 118 1100. Esse é o telefone do Norberto Gottschall, né? O próprio presidente do Caxias, né? Norberto Gottschall, popular tio Norbes, né? Já o outro telefone para contato, tá? É o 91 80 11. Repetindo, 91 80 11. Esse é o telefone do Sérgio Bergman, né? Que é o diretor comercial do Caxias, tá? Então, feito o devido e necessário, né? E providencial recado, tá? Então agora, né? Agora eu mostrarei a vocês essa foto aqui, tá? Eu já direi que jogo é esse, tá? Que tipo de jogo é esse, cuja foto vocês estão vendo agora, tá? Mas antes disso, antes de explicar a vocês o que de acha isso aqui, que coisa esquisita é essa aqui da foto, tá? Eu irei para a seguinte coisa. Então, 1, 2, 3. Atenção! Eu paguei minhas dívidas. De novo e de novo. Eu cumpri minha sentença, mas não cometi nenhum crime. E erros graves. Eu cometi alguns. Eu tive minha porção de areia atirada sobre o meu rosto, mas eu sobrevivi. E nós pretendemos continuar e continuar e continuar. Nós somos os campeões, meus amigos. E nós continuaremos lutando até o fim. Nós somos os campeões, nós somos os campeões. Os perdedores não têm vez, pois nós somos os campeões do mundo, né? Eu fiz minhas reverências e meus agradecimentos. Vocês me trouxeram fama e fortuna e tudo o que isso traz. Eu agradeço a todos vocês. Mas isto não tem sido nenhum mar de rosas, nenhum cruzeiro prazeroso. Eu considero isso um desafio diante de toda a raça humana e não irei fracassar. Então, ao contrário do que alguns pensaram, tá? Que ali tem um trecho de Campeões do Mundo, isso aqui não é uma música comemorando, né, o título mundial do Bangu lá em 1960, tá? E para quem manja de inglês, para quem entende inglês, né, já deve ter percebido, tá? Que isso que eu acabei de ler a vocês, tá? Esses aqui são as letras traduzidas, tá? Da música We Are the Champions, né? Que é a segunda música, a segunda faixa, tá? Desse disco aqui, esse disco ótimo, por sinal, News of the World, né? Disco esse que foi lançado em 7 de outubro de 1977. É um dos discos mais conhecidos, mais famosos, né? Certamente um dos melhores trabalhos
do Queen, né? Aquela banda inglesa famosíssima, igualmente famosa, né? E que dispensa qualquer tipo de apresentação e cujo vocalista, né? É outro que dispensa qualquer tipo de apresentação, que era o Fred Mercury, né? Fred Mercury, que infelizmente faleceu em 1991, como todo mundo sabe, vítima de AIDS, né? Aos 45 anos de idade, tá? Essa música, tá? We Are the Champions, ela começou a ser, ela é de autoria unicamente do Fred Mercury, tá? Ela começou a ser composta em 1975, tá? Nessa data de 75 é que o Fred Mercury ele começou a, digamos, a gestar a música, né? A fazer, né? Uma espécie de um esboço do que seria essa música, e em 77, como eu já adiantei, né? Como eu já comentei, ela veio a ser finalmente gravada, né? A intenção do Fred Mercury ele se inspirou, né? Naquela música bem famosa do Frank Sinatra, né? My Way, né? Na melodia dessa música do Frank Sinatra, e a intenção do Fred Mercury, né, era criar uma música que fechasse os shows do Queen, né? Era fazer aquela típica música compor aquela típica música, né, que fizesse a plateia, o público cantar junto com ele, cantar junto com a banda, né? Era um hino, né? É uma música, um formato de um hino, de um formato bem épico, né? Há quem, com o passar dos anos, essa música ela se tornou um hino, né? Como todos sabem, ela se tornou uma espécie de um hino oficial de todos os esportes, tá? E a primeira vez em que essa música, tá? Ela foi cantada em um evento esportivo, foi em 1978, tá? Após a conquista de um torneio de lacrosse pela seleção canadense. Esse torneio ele foi disputado numa cidade inglesa chamada Stockport, tá? E os canadenses comemoraram essa conquista cantando We Are the Champions, né? Antes que vocês me perguntem o que é o tal do diacho do lacrosse, tá? O que é o tal do lacrosse, tá? É justamente aquele jogo, aquela disputa ali, aquela foto que eu acabei de mostrar, que eu mostrei há pouco a vocês, tá? O que seria um lacrosse, tá? O lacrosse, explicando de maneira bem simples, seria uma espécie de um futebol, né? Um futebol, entre aspas, que é praticado com raquetes, tá? Ao invés dos pés, tá? Esse esporte, tá? Acredita-se que os índios iroqueses que viviam na região equivalente hoje aos Estados Unidos e ao Canadá, acredita-se que tenham sido eles, né? Os verdadeiros inventores desse esporte, isso ali por volta do ano 1100, tá? O primeiro registro da prática desse jogo é de 1637, tá? E foi um relato de um missionário, de um padre jesuíta francês chamado Jean Brebeuf, tá? Então, o nosso glorioso Jean, né, o João jesuíta, tá? Ele descreveu pela primeira vez esse jogo, tá? Mas só em 1867 que um médico canadense chamado William Beers, né, ele criou as primeiras regras, os primeiros códigos, enfim, né, ele transformou essa disputa, esse jogo que existia há séculos e que era há séculos praticado pelos índios iroqueses, né, ele transformou isso realmente em esporte. Tá? O lacrosse, ele, por incrível que pareça, ele chegou, inclusive, a ser um esporte olímpico. Né? Ele foi disputado em 1904 em St. Louis, nos Estados Unidos, em 1908 em Londres, em 1932 em Los Angeles e, por fim, em 1948 de novo em Londres. Né? Em 1904 e 1908 foi uma disputa que se resumiu a Canadá e Estados Unidos, né? E valeu medalha, tá? E em 32 e 48, mesmo ele tendo sido disputado, tendo feito parte da programação dos Jogos Olímpicos, ele não houve disputa de medalhas, né? É um esporte extremamente popular no Canadá, inclusive em 1994, o governo canadense declarou o lacrosse um esporte nacional canadense, tá? E, por incrível que pareça, existem pessoas, número mínimo, né, diga-se de passagem, tá? Algo mínimo, né,
de pessoas que praticam esse esporte no Brasil, só que ele é restrito, é um esporte restrito à cidade de Santarém, no Pará, tá? Então, esse é aquele jogo, né? O tal do lacrosse, né? O esporte em que pela primeira vez foi cantado, né? Executado essa verdadeira pérola do Queen, né? We Are the Champions, tá? Mas por que eu estou falando tanto do Queen, dessa música, né, tão famosa lá, que já tem quase 50 anos? Bom, é que os personagens da semana, tá, os personagens dos vídeos de hoje, eles, de certa maneira, eles tiveram uma certa ligação com o esporte, tá? Embora eles não tenham sido necessariamente atletas, tá? Bom, indo agora finalmente ao que nos interessa, tá? Que é a história de Joinville, tá? A primeira foto, né? A primeira foto que eu tenho, né? Que eu mostrarei agora a vocês, tá? É essa foto aqui, tá? Só um instante, tá? Isso aqui são fotos, tá? Todas essas 3 fotos, tá? Que vocês estão vendo agora, tá? Elas foram tiradas por ocasião das celebrações do centenário de fundação de Joinville, tá? Aqui uma réplica do navio que trouxe os imigrantes, né? Uma barca Colón, e aqui uma grande coroa, né? Representando Joinville, enfim, né? Tem mais uma outra foto aqui para vocês, tá? Que é de um desfile de bicicletas, né? Também por ocasião da celebração do centenário de Joinville, tá? Naquela época, né, 75 anos atrás, era a coisa que mais tinha em Joinville, o que mais tinha, talvez tivesse mais bicicleta do que pessoas, né? Mas enfim, né? E por fim, né, a próxima foto, tá, será desse senhor aqui, tá? Só um instante. Eu já direi a vocês quem foi esse senhor aqui, tá? Esse senhor tão alegre aqui da foto, tá? Bom, esse cara aqui, né, o rapaz alegre no bom sentido da foto, tá? Ele foi o Albano Schultz, tá? O Albano Schultz, ele nasceu no dia 5 de abril de 1913, aqui mesmo em Joinville, tá? E como era comum antigamente, né, todos aqueles que resolviam seguir a carreira de médico, né, eles acabavam estudando e se formando na escola de medicina da cidade do Rio de Janeiro, tá? No caso, nosso amigo ali, né, o nosso amigo Albano, ele se formou em medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro no dia 16 de dezembro de 1937, praticamente um ano depois dele ter se formado, né, lá no Rio de Janeiro. Ele acabou se enforcando, ele acabou se casando, né, com a Daura Carvalho Condeixa, né? Eles se casaram, eles se enforcaram, eles se casaram no dia 22 de novembro de 1938 em Niterói, tá? Inclusive um médico que foi muito afamado, bem famoso aqui em Joinville, entre os anos 40 e 70, que foi o doutor Aloísio Pires Condeixa, ele era cunhado do nosso amigo Albano, né? E assim que eles se casaram, tá? O Albano, ele acabou retornando, né, a Joinville. A princípio ele morou na rua Santos, que é uma rua minúscula, uma rua bem pequena, que faz a ligação entre a Avenida Coronel Procópio Gomes e a rua Cais Condidê, né, que fica ali nas proximidades do antigo Moinho Joinville, né. Ele viveu ali durante pouquíssimo tempo, né. Dali, o nosso amigo Albano, ele acabou se mudando para uma casa, naquela casa número 151, que ficava na esquina entre a Rua 3 de Maio e a Rua Rio Branco. A Rua Rio Branco é aquela rua que passa em frente ao Museu Nacional, tá? E quando ele já tinha uma certa idade, né, isso já mais para o final da vida, o nosso amigo Albano, ele acabou se mudando para uma casa que ficava na esquina da Rua Itajaí com a Rua Jerônimo Coelho, né? Bom, mas por que estou... ele era descrito como um homem loiro, baixo, extremamente ativo, né? De certa maneira uma pessoa hiperativa, né? Que não parava quieta, né? E como um cara extremamente trabalhador e também extremamente ambicioso, tá? Quando eu digo ambicioso, é aquela pessoa que
procura crescer na vida, né? Que procura sempre alçar voos mais altos, mas sem prejudicar os outros, né? E o Albano Schultz, né? Por que eu estou citando tanto esse médico, né? O Albano Schultz? Afinal de contas, o Albano Schultz ele teria conseguido curar a Regina Casé de alguma crise de hemorroida, ele teria criado em laboratório um remédio transformar um tribufu, né? Tipo o Ronaldinho Gaúcho, um cara lindão, um cara bonito. O que esse cara fez, né? De tão importante que eu estou o citando, estou falando a respeito dele. Bom, o Albano Schultz, né, isso em um período de menos de 10 anos, tá, ele se tornou uma pessoa muito querida, né, uma pessoa muito, um profissional muito afamado, muito procurado, né, e como acontece praticamente desde sempre, toda pessoa que atinge, né, conquista uma certa popularidade, ela acaba se lançando na política, e foi isso que aconteceu com ele, né. Em 1947, ele foi candidato a vereador e ele acabou recebendo 504 votos. Naquele tempo, isso há praticamente 80 anos atrás, 504 votos era algo quase que fenomenal, né? Entre os 13 candidatos que foram eleitos vereadores, ele foi o 7º mais votado, né? E ele exerceu esse mandato de vereador até fevereiro de 1951. E durante praticamente todo esse mandato, ele foi membro, né, membro bastante ativo, diga-se de passagem, da Comissão de Viação, Obras Públicas, Indústria, Comércio Indústria, Comércio e Agricultura da Câmara de Vereadores, tá? Mas enfim, né, como esse vídeo já está longo, né, eu trarei mais curiosidades a vocês no vídeo seguinte. Então, beleza e até lá, ok?